A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial, na TV Viva a Promessa. Seja muito bem-vindo. Gostaria de iniciar essa programação perguntando a você a respeito da pena de morte. Um assunto que tem sido tão discutido mundo afora, tem tudo a ver com a nossa lição bíblica, porque Cristo Jesus foi sentenciado à pena de morte da sua época. A gente vai continuar conversando sobre a mensagem da cruz prevista na palavra de Deus daqui a pouco, logo após a vinheta. Voltamos, meus irmãos. Que alegria poder contar com a sua companhia. É uma satisfação muito grande. Todos vocês, promessistas, não promessistas, independentemente do seu credo religioso, fique sabendo que você é muito bem-vindo. A propósito, tem muitas pessoas que nos assistem e gostaria de deixar um abraço especial para todas essas. Hoje, de maneira específica, para o pessoal lá do Amazonas. Pastor Marcelo, líder daquela convenção, tem falado para a gente que tem tido uma audiência interessante em relação à Escola Bíblica Especial. Muito obrigado a todos vocês, amazonenses. É um prazer ter vocês conosco. E os demais irmãos de todo o Brasil. Agora há pouco, antes da vinheta, eu comentei com vocês sobre o assunto pena de morte. Eu não estou aqui para tratar a respeito da política do assunto, da ideologia desse ponto, de forma nenhuma. Eu quero apenas fazer uma ponte sobre o que aconteceu com o nosso Salvador, porque no tempo em que Jesus veio ao mundo, havia-se a compreensão das autoridades que os criminosos considerados irrecuperáveis teriam que ser sacrificados, teriam que morrer de maneira cruel, numa cruz. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Apesar de não ter cometido qualquer tipo de crime ou pecado, o nosso Salvador foi sentenciado a morrer no madeiro. Mas a sua morte não foi apenas uma injustiça das autoridades do seu tempo. A morte de Jesus foi profetizada, foi prevista nas Sagradas Escrituras, porque a sua morte também possui uma natureza espiritual. A morte de Jesus veio produzir, para aqueles que creem no seu nome, vida e vida em abundância. Não à toa, no Novo Testamento, esta é a principal mensagem, a mensagem da cruz, que segundo o apóstolo Paulo é uma loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é o poder e a salvação de Deus. Hoje, de maneira específica, a gente vai estar estudando aqui na nossa Escola Bíblica Especial a lição de número 7. A lição de número 7 tem como tema o império das trevas destruído. A morte de Jesus causou muitos efeitos espirituais. E nas semanas anteriores a gente vem conversando sobre esse assunto. Como essa morte foi gloriosa. Como essa morte nos reconectou com os céus. Que maravilha, não é verdade? E hoje, ainda nessa linha de raciocínio, a gente está conversando sobre essa questão do reino das trevas ter sido destruído. A morte de Jesus aniquilou toda a possibilidade de Satanás e seus demônios devorarem os seres humanos. Se os seres humanos acreditarem em Jesus, seguirem os seus passos, estão completamente protegidos. Um dos apóstolos do nosso Salvador, numa das suas cartas, declarou que aquele que serve a Cristo, o maligno não lhe toca. E o texto central da nossa lição de hoje está registrado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o texto central, que vai servir de baliza aqui para a gente conversar sobre mais um tema da teologia do Novo Testamento. E para refletir no dia de hoje a respeito desse assunto, o Espírito Santo nos traz o pastor Arimateia. Pastor Arimateia, seja muito bem-vindo. Pastor Arimateia é pastor ali na Convenção Goiás. Tem servido ao Senhor Jesus naquela região e também tem se identificado na área do ensino, na área da escola bíblica. Seja muito bem-vindo, pastor.
por favor, dê as suas considerações iniciais, faça suas apresentações e nos dê o seu parecer geral a respeito da lição de hoje, por gentileza. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Em primeiro lugar, é um prazer poder estar participando aqui desta escola bíblica especial. Estar sentado aqui nessa cadeira ao lado do pastor Wilbert é uma alegria muito grande. Obrigado, pastor. Que Deus possa abençoar grandemente essa obra, esse trabalho, toda a diretoria aqui da Escola Bíblica Especial, que Deus continue usando vocês de forma maravilhosa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mandar aqui, antes de tudo, né, a paz do Senhor para os nossos irmãos na Convenção Goiás, em especial aí para minha esposa, para o meu filho, minha filha, o meu genro, tem que falar dele, né? A minha nora e o meu neto Heitor. Um forte abraço, um beijo para todos vocês. É uma alegria poder falar um pouquinho aqui sobre um tema muito importante, muito especial e central na teologia do Novo Testamento. O império das trevas é destruído. Quando se fala império, se vem na memória poder, autoridade. Né? Um poder, uma autoridade que um monarca ou alguém exerce sobre os seus súditos ali. E o interessante é ver que esse império das trevas, ele foi destruído de uma forma assim que talvez para o mundo, e a Bíblia diz isso, é uma loucura, né? O império das trevas, ele é destruído pela morte de Cristo. A morte destrói o inferno, destrói a carne, destrói a natureza pecaminosa do homem, que é a carne, o próprio diabo e a própria morte. Então, a morte de Jesus, ela é tão poderosa e ela é tão maravilhosa para nós que cremos, que ela nos dá a oportunidade de nos ver livre daquilo que, de fato, pode nos destruir. Então, é muito interessante a gente ver na palavra de Deus e no estudo de hoje que Jesus, no seu infinito amor, lá na cruz do Calvário, nos liberta daquilo que poderia nos destruir e nos levar para as trevas, para o inferno. Através da sua morte, ele nos dá a salvação, a vida, a alegria de podermos ser nova criatura. Perfeito, pastor. Você falando a respeito aí da vitória de Jesus Cristo, nos faz pensar algo que parece um contrassenso. Porque o vencedor morreu. Via de regra, nos filmes ou nos contos, o vencedor é aquele que permanece vivo. Porém, a morte de Jesus, a gente vem falando isso semana após semana, pastor, a morte de Jesus não foi qualquer morte. A gente, inclusive, tem reiterado, Jesus não foi um Marte. Jesus, ele morreu para cumprir um propósito espiritual. E ele, quando morreu, ele decretou a vitória. Foi a morte dele que declarou a derrota do império das trevas. Cabe destacar que aqueles que creem na palavra de Deus não podem desconsiderar a existência dos anjos, porque Satanás e seus demônios são anjos caídos. Anjos que foram expulsos do céu por causa da rebeldia. Todavia, eles estão entre os homens a ponto de tentá-los, de oprimi-los. E Cristo Jesus, quando morreu na cruz, veio exatamente para anular os efeitos do império das trevas. E segunda lição, pastor, a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, existe basicamente quatro efeitos aqui que a lição de hoje fala sobre a morte da cruz. É a derrota do próprio diabo, a derrota da carne e a derrota do mundo. E também a derrota da morte. E eu gostaria de contar contigo, pastor, aqui, à medida que a gente for fazendo algumas perguntas, baseando-nos nesses quatro itens aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito, se quer esperar já partir para as perguntas, o que você acha melhor? Então, só para a gente pensar aqui o seguinte, é por isso que talvez a mensagem da cruz ela é loucura para o povo lá fora, para quem não crê. Porque é através de um sofrimento, é através da morte de um homem que vem a vitória de todos aqueles que crerem. Então, parece ser contraditório mesmo. Parece. Então, no mundo em que nós vivemos, quando a gente vê aí, por exemplo, numa competição, times de futebol, por exemplo, passam aí meses e meses disputando e o time que fica em segundo lugar parece que é a maior frustração, porque, na verdade, o que vale é o primeiro lugar. Então, esse pensamento e esse sentimento, muitas das vezes as pessoas querem levar também para o evangelho, né? Como que alguém que perdeu
teoricamente falando, né, na morte, pode ganhar. É aí que Jesus Cristo nos surpreende toda a humanidade. Não é a vitória, ela não está mostrando aí que ele teria que reinar, até porque o seu reino espiritual, ele não veio para nos libertar, como os judeus imaginavam, do poder de Roma ou de qualquer outro poder. Né? Não era um projeto político de poder. Isso, mas um projeto espiritual que vai trazer o homem a viver aquilo que de fato Deus projetou para ele, voltar à sua essência. Aí Paulo vai dizer isso, né? Eu sou uma nova criatura. O homem velho ficou para trás. Tudo se faz novo. Quer dizer, a morte de Cristo tem o poder de transformar aquilo que é velho, que foi manchado pelo pecado, que foi destruído, né, pelo poder das trevas. A morte de Jesus Cristo tem o poder de fazer isso se tornar novo. É um novo nascimento, é uma nova criatura, é um novo homem para viver uma vida de vitória. E aí sim, uma vida alegre, uma vida feliz. Os judeus, no tempo de Jesus, se escandalizavam com essa ideia do Messias ter que morrer. Mas o próprio Cristo, ele sempre fez questão de falar sobre a sua morte, que o seu reino não é neste mundo, o seu reino não era terreno. Em determinada ocasião, em Mateus 16, Jesus disse que era necessário carregar uma cruz. Ele estava falando para os seus seguidores, mas estava fazendo referência a si mesmo, porque em algum momento ele morreria. Porque assim tinha sido determinado no reino espiritual. Às vezes eu tenho a impressão, pastor, que a maioria das pessoas vive como se não existisse uma esfera espiritual. Então por que Jesus teve que morrer? Porque numa esfera espiritual, o único modo de resolver as nossas pendências espirituais seria uma pessoa completamente perfeita, desprovida de qualquer tipo de pecado, de mácula, morrendo em nosso lugar. Então Jesus morre. Quando Jesus morre, então, aí o reino das trevas é envergonhado. Esse texto aqui de Paulo escrevendo aos Colossenses, inclusive, é interessante a gente fazer uma exegese no assunto, porque Paulo usa a figura de linguagem das batalhas daquele tempo. Naquela época, quando um exército vencia um outro exército, o imperador do exército perdedor, ele era trazido para a cidade e era exposto como alguém derrotado. E a Bíblia diz que Cristo Jesus fez isso com Satanás. Ele expôs a vergonha de Satanás quando morreu na cruz. Enquanto muitos achavam que a morte de Jesus era a sua derrota, pelo contrário, a morte de Jesus é a derrota de Satanás e a demonstração da sua vitória. Uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte, no mundo que nós vivemos, a morte ela nunca vai ser uma vitória, nunca vai ser vista como uma coisa boa. Até certo ponto, a gente tem razão, mas se a gente olhar para o contexto espiritual, a gente vai ver que a morte de Jesus Cristo, ela aconteceu para dar libertação, para fazer uma mudança, uma transformação, para restaurar aquilo que tinha sido destruído pelo poder das trevas. Então, quando a gente olha só pelo lado humano, vamos dizer assim, a morte de fato nunca vai ser uma coisa boa, nunca vai ser uma vitória. É difícil digerir a ideia de que a morte é uma coisa boa, né, pastor? Tipo assim, você venceu, agora você vai morrer. Não existe isso, né? Mas quando a gente olha biblicamente falando e entendendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, o Antigo Testamento e aquilo que ela vem nos trazendo todo esse tempo, a gente vai entender de que a morte não só vai trazer a vitória, mas era necessária. A gente percebe o seguinte, que a remissão do pecado só haveria condição de acontecer se houvesse derramamento de sangue. Porque todo aquele que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Paulo vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Havia então a necessidade de ser feito algo para nós voltarmos a Deus, para nós sermos trazidos de volta a Deus. Esse algo é a morte de Jesus. É a morte de alguém que viveu aqui e, como diz o autor aos Hebreus, viveu conosco, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos dizer assim, um cordeiro imaculado, né? Que foi oferecido como uma oferta e foi aceito por Deus, né? Automaticamente, dando assim a todos nós a oportunidade de sermos uma nova criatura. Maravilha, pastor. Seguindo a didática, pastor, assim, eu sempre gosto de falar o óbvio aqui na nossa Escola Bíblica Especial, porque é possível que tenham pessoas novas assistindo com a gente, talvez alguma pessoa de outra denominação. O pessoal da Promessa está acostumado com a nossa lição, porque sábado, nas nossas unidades,
presenciais, os irmãos estudam a escola bíblica. Mas para quem não tem esse costume de frequentar a promessa, então a gente vai aqui apresentar parte aqui do que a gente debate nos nossos sábados. Vai aparecer as perguntas aqui na parte inferior da tela, e à medida que as perguntas forem aparecendo, o pastor Imaté vai nos ajudando a responder cada uma delas para criar uma linha pedagógica aqui para a compreensão do nosso assunto de hoje. Pastor, eu queria pedir a você que, por gentileza, respondesse a pergunta de número 1, que diz assim, ó: apesar de ter suas ações limitadas por Deus, Satanás tem e age com poder. Quem pôde vencê-lo? Onde e como isso aconteceu? Tem uma sugestão de um texto aqui, mas eu li no início, de Colossenses. Por favor, pastor, fique à vontade, nos ajude a responder essa questão. Uma coisa interessante nessa questão aqui é que muitas pessoas, às vezes, elas querem dizer que Satanás não tem poder. Não, ele não tem poder. Não é o que a Bíblia diz. Ele tem poder. A gente não pode superestimá-lo, mas nós não podemos também subestimá-lo. Ele é anjo. Como anjo, ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua santidade, vamos dizer assim, mas ele não perdeu o seu poder. Os extremos são perigosos. Sim. Não se pode superestimá-lo, mas não se deve também subestimá-lo. Muito bom, sem pastor. dúvida alguma. Então, diante disso, a gente precisa entender que ele está aí, como diz a própria palavra de Deus, ao derredor. Como um leão. Como um leão, procurando a quem possa tragar. Né? Mas a gente aprende também, e a lição de hoje vai nos trazendo isso, de que existe alguém que venceu. Se você, se nós cristãos não temos condição de vencê-lo, e não temos mesmo, mas nós temos um que venceu por nós. E isso nós podemos ver em toda a palavra de Deus. E essa vitória que é nos concedida por Jesus, ela acontece de fato na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morre, ele vai dizer que a vitória é concedida, tudo está consumado. Ou seja, aquilo que precisava ser feito para que o homem pudesse novamente voltar à presença do Pai, ter o direito de vida eterna, aconteceu. E aconteceu como? Através da morte de Jesus Cristo, que vence o inimigo de nossas almas, Satanás, ali no Calvário. Quando ele morre, um novo caminho, ou um novo e vivo caminho é aberto. Eu e você que tínhamos dificuldade de chegar ao Pai, agora nós temos um novo e vivo caminho, preparado por Cristo através da sua morte. Satanás agora, ele continua com o seu poder, a própria lição vai dizer que limitado por Deus, mas agora nós temos Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nos dá autoridade, que nos dá poder para vencê-lo também. Interessante, pastor, porque Satanás, ele faz o inverso do plano de Deus, porque Deus quer nos dar dignidade. Então, Satanás quer comprometer a nossa dignidade. A impressão que a gente tem nas páginas da Bíblia é que Satanás nos fere para atingir a Deus. Como ele não pode atingir a Deus diretamente, então ele tenta nos machucar para, de algum modo, ferir a Deus. Só que Deus está dando para a gente, assim, uma alternativa, na realidade a única alternativa, de nos protegermos das ações de Satanás. Se nós estivermos em Cristo, eu vou repetir um texto que eu li no início aqui da nossa lição, da nossa escola bíblica, que João diz que aquele que está em Cristo, que nasce de novo, não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Então, se a gente abandonar o pecado e seguir a Jesus, a gente vai ter uma proteção garantida. Essa proteção não precisa a gente ter medo de qualquer tipo de trabalho espiritual maligno contra nós. Trabalho espiritual pode ser feito de qualquer tipo de maneira, mas não vai nos atingir, porque a Bíblia garante uma proteção. Porque se existe um leão ao nosso derredor tentando nos tragar, nós temos o próprio Deus nos protegendo, correto, pastor? Sem então, dúvida. A morte de Cristo, ela nos garantiu proteção. Nós temos um campo de força espiritual. Se a gente for lutar frente a frente com o diabo, a gente perde, né, pastor? Uhum. Uma coisa interessante aí, a gente falou sobre o inimigo que está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por outro lado, nós temos a promessa de Deus de que também ao nosso lado estará o anjo do Senhor para nos proteger. Se acampam ao redor daqueles que o temem. E os livra do mal. Então, é muito legal a gente entender isso, porque nos liberta.
A Bíblia é fantástica, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje nós vemos muitos cristãos, às vezes com medo mesmo das ações malignas, desses trabalhos espirituais. Não podemos mais, não precisamos mais ter medo. Nós fomos salvos, fomos livres e recebemos de Deus essa proteção para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos mostrar para o mundo de que mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o crente em Jesus, que permanece na presença dele, não precisa ter medo de assombração. De maneira nenhuma. Ah, não, olha, a casa que eu moro, dizem que no passado fizeram muitos trabalhos espirituais ruins. Mas se eu estou em Cristo, nada me afeta, correto, pastor? Eu sou do Pará, do interior do Pará, de uma cidade chamada Santarém. E, inclusive, um forte abraço aí para todos os mocorongos, né? Quem nasce em Santarém recebe esse título, mocorongo. Lá tinha uma expressão que a mamãe usava, as mães usavam para os filhos, quando não queriam que eles fossem a um determinado lugar, né? Porque entendiam que era perigoso. Elas diziam o seguinte: olha, lá tem visagem. E a gente não ia, porque visagem é alma penada, é um espírito, é algo sobrenatural que está lá para fazer mal, né? E a gente não ia por conta dessa. E isso crescia com a gente, às vezes, né? E aí, quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente entende que toda a potestade do mal, toda a ação do mal, todo o exército do mal, eles não têm mais poder sobre a nossa vida, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e por ele protegidos. Por isso que Marcos 16, Jesus disse que em nome dele nós podemos expulsar demônios. Então não há motivo para vivermos amedrontados, intimidados. É exatamente esta mensagem que a palavra de Deus hoje está nos transmitindo. Então você que está em casa, se de repente, em algum momento, você se sentiu acuado porque está achando que foi feito algum trabalho espiritual contra você, se estivermos em Cristo, pastor, não há motivos. Agora, se não estiver em Cristo, tem que ter uma virada de chave, né? Sem dúvida. Porque sem estar em Cristo, a gente não pode dar as mesmas garantias. Mas em Cristo, nós somos o quê, pastor? Mais do que vencedores. Paulo não fala só vencedor, né? Ele fala mais. E a impressão que eu tenho, pastor, assim, Paulo está escrevendo a Carta aos Romanos, capítulo 8. Paulo era um homem muito culto, polido. Ele tem um vocabulário riquíssimo. Mas quando ele para nessa parte de Romanos capítulo 8, eu imagino, né? A poesia me permite imaginar que Paulo tenta encontrar uma palavra para determinar a nossa vitória em Cristo. E ele fica tão impressionado com as revelações que Deus lhe dá, que ele para pensar, vencedor é uma palavra muito pobre diante do que Deus nos concede, da vitória que Deus nos concede. Então ele fala, mais que vencedor, parece que faltou uma palavra. Potencializa a vitória. É semelhante quando João vai falar do amor de Jesus, né? Do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não especifica como, né? É esse tipo de coisa que a gente tem em Jesus. É esse tipo de coisa que Jesus nos proporciona, de que nós podemos viver estando em Cristo. E isso é conquistado através da sua morte, através da cruz, irmãos. Então, por mais dolorida que tenha sido a morte, por mais cruel que tenha sido, a gente vê ali alguns filmes, né, que expressam a crucificação, e a gente fica chocado, muitas vezes a gente chora porque vendo ali, né, no filme, mas por mais que tenha sido essa forma doída, mas é ali que nós conquistamos a vitória, é por intermédio daquela dor, daquela cruz que eu e você podemos hoje louvar e nos alegrar na presença de Deus sem medo nenhum, nem do inimigo, nem dos seus demônios, nem mesmo da morte, irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus Cristo vai dizer que aquele que morrer por amor a ele vai ganhar uma vida nova e uma vida eterna. Que Deus nos dê força, pastor, para mantermos isso sempre vivo no nosso coração. Pois bem, a morte de Cristo trouxe-nos vitória contra as potestades e os principados, que são termos que a Bíblia utiliza para se referir a Satanás, seus demônios, enfim, todo o império das trevas. Ótimo. Mas Satanás e seus demônios não são os únicos empecilhos à nossa fé. A Bíblia fala, pastor, sobre a carne, uma expressão relacionada à nossa natureza humana, as nossas inclinações para o pecado, as nossas paixões mundanas. Mas segundo a palavra, Cristo Jesus não somente destruiu o império das trevas,
mas também nos concedeu forças para vencer as nossas inclinações. Eu queria pedir a tua gentileza, por favor, para ler para a gente Romanos 6, versículo 6, e responder o seguinte: o que significa a carne? Já fiz esse comentário aqui, as nossas inclinações para o pecado. Porque ela é nosso pior inimigo e como Jesus desfaz a sua tirania. O texto de Romanos 6 diz o seguinte: sabendo isto, que noutro tempo foi crucificado juntamente com ele, a fim de que, através da sua morte, o pecado fosse desfeito, para nos tornar livre do pecado. Como você falou, a carne é essa inclinação para o pecado. Todos nós já sabemos com isso, né, pastor? Isso. E uma coisa interessante que a gente vê aí, talvez é um dos mais poderosos inimigos que nós temos. Porque lutar contra a gente mesmo é complicado. O próprio Jesus Cristo vai falar isso, né? Aquele que quiser seguir, tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. É uma cruz, de fato. Existe uma frase que eu acho muito interessante, foi dita lá atrás, se eu não me falho a memória, por Agostinho, ele diz o seguinte, que nós não temos como impedir os pássaros de voarem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, ser tentado, pastor, todos nós somos. Todos nós somos. Em um momento, em uma hora ou outra, a gente vai ser tentado. Dar vida a essa tentação, permitir que ela cresça, é uma decisão nossa. E é aí que está a nossa luta. Porque a nossa natureza pecaminosa vai pender para esse lado, vai caminhar para esse lado. Como que nós podemos vencer? Só podemos vencer em Jesus. Só em Jesus. Ele mesmo vai dizer que ele venceu o mundo. E a expressão, quando ele diz lá que ele venceu o mundo, ele não está explícito, mas está implícito. Ele está querendo dizer que nós também podemos vencer, não por nossas forças, não por nossos méritos, mas pela força que nós podemos ter nele. Quando Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim, essa é uma ideia que nós podemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida, de que se Jesus vive em mim, eu vou ter força para vencer essa tentação. Tá aí essa comunhão, esse processo de santidade com Jesus que nós precisamos ter, é que vai nos tornar forte para vencermos esse que é um poderoso inimigo, que é a nossa carne. E é muito importante o senhor ter falado isso, porque assim, uma pessoa que decide seguir a Jesus, ela precisa compreender que o ato de seguir a Jesus não é meramente teórico. Seguir Jesus implica renúncia, implica obediência, implica compromisso com as verdades de Deus. Mas isso pode assustar, pastor, porque todos nós, eu, o senhor e quem está me assistindo, somos tentados. E nós temos nossos pontos fracos. Meu ponto fraco não necessariamente é o teu ponto fraco. Isso vai de acordo com a formação de cada um. E isso, para uma pessoa que seriamente quer seguir a Jesus, pode assustar, porque a pessoa, na sua sinceridade, pode refletir da seguinte maneira: olha, eu não topo seguir a Jesus porque eu não vou conseguir, porque eu me conheço, eu não consigo vencer as tentações que me sobrevêm. Só que o que o texto está dizendo para a gente é que é possível em Cristo. Cristo, quando nós o abraçamos, ele vai nos ajudar. Em Romanos 6, se a gente for ler ali os versículos desse capítulo, diz: o pecado não terá domínio sobre vocês. Não é verdade? Então, sim, Cristo Jesus vai nos ajudar a vencer as amarras do pecado. Sim. Correto, pastor? Eu queria ler o texto que você falou. Diz assim: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada em Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Não é que o pecado não vai mais estar presente ali ao nosso lado, tentando. Não é isso. A gente vai estar livre porque nós podemos ter força em Cristo para vencê-lo. Então, uma coisa interessante lá, você falou do Marcos capítulo 6, que o Senhor nos dará poder, né? Autoridade para expulsar demônios, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. É muito importante saber que essa autoridade ela é dada para todos os discípulos, para todos, para todos. Para você que nos assiste aqui agora, para você que talvez está há poucos dias aí servindo a Cristo, para você que aceitou a fé ou está com intenção de aceitar, esse poder ele vai ser concedido a você através
da fé em Jesus Cristo, irmãos, através de servir Jesus. Eu não posso, né? Eu me conheço, mas Jesus te conhece muito mais do que você mesmo. No Salmo 139, é um salmo espetacular, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Mesmo tendo todo esse conhecimento de você, Jesus te escolheu. Jesus me escolheu, Jesus escolheu a cada um de nós, sabendo, irmãos, na sua presciência, na sua sabedoria infinita, de que com Ele nós podemos vencer o pecado, seja ele qual for. E aí tem mais uma coisa interessante, pastor, só para concluir a minha palavra aqui: se nessa trajetória, se nessa caminhada, por um motivo ou outro, a gente deslizar, a gente falhar, ele vai estar lá dizendo: olha, se você abrir o teu coração, se arrepender, confessar, eu vou apagar esse pecado e tudo começa de novo. Você tem uma nova chance de continuar. Irmãos, só vai perder a salvação quem de fato quiser perder a salvação. Não, Cristo Jesus foi o plano perfeito. Perfeito. Olha, o plano de salvação através de Cristo não foi uma gambiarra espiritual. Pelo contrário, ele foi planejado na eternidade. Então, assim, Cristo vai nos ajudar a vencer as nossas inclinações, por isso que a gente é chamado de nova criatura, aquele que está em Cristo. Nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas assim, a mesma Bíblia diz: filhinhos, 1 João capítulo 2, versículo 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente pelos vossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Correto, pastor? Sem dúvida. E Jesus, ele veio para destruir o reino das trevas, ele veio para nos fazer vencer a carne, as nossas inclinações pecaminosas, mas a Bíblia também fala que Jesus veio para vencer o mundo. Então a gente vai entender, pastor, aqui na lição, na terceira pergunta, o que isso significa. Se o senhor puder nos ajudar lendo 1 de João 5,19, por fineza, 1 de João 5,19, enquanto eu leio a pergunta, que vai aparecer aqui na tela, você que está me assistindo. Visto que o termo mundo se refere ao sistema de valores alienado de Deus, que orienta o pensamento dos homens em oposição a ele, devemos nos associar ao mundo? Onde ele foi vencido? Para responder, baseie-se nos textos lidos. Fala Tiago, 1 de João e Gálatas. Mas eu pedi para o pastor ler aqui 1 de João. A ideia de mundo, segundo a lição, pastor, é a ideia de valores corrompidos. Porque o evangelho, pastor, ele não veio apenas para nos perdoar, mas para nos transformar, nos fazer pessoas dignas, recuperar a nossa dignidade espiritual. Só que o mundo conspira, né? O sistema de valores mundanos, ele rema contra os valores da fé. Então, por favor, pastor, leia o texto e responda a terceira pergunta para a gente, por gentileza. O texto diz assim: olha, sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática, o pecado fatal. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabendo que somos protegidos por Deus, só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Uma coisa interessante aqui, a Bíblia vai dizer também que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago fala sobre isso, né? Isso. E aí, como que a gente pode vencer o mundo? É bem simples. Bom, se eu sou amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Para mim ser inimigo do mundo, eu preciso o quê? Ser amigo de Deus. O mundo e Jesus não se conversam. Desse jeito, luz e trevas, né? É água e óleo. É desse jeito. Então, vencer o mundo é se unir a Cristo. Hoje, eu costumo dizer na congregação que a gente ajuda a pastorear, eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem tempo para quase tudo nessa vida, e bons tempos. A gente tem tempo para o passeio, para o lazer, para o programa de televisão que a gente gosta, para o jogo de futebol que a gente gosta, e a gente tem se esquecido de dar um tempo especial para Deus. A gente ora muito pouco, pastor. A igreja brasileira, infelizmente, ela é uma igreja que ora muito pouco. A gente lê muito pouco a Bíblia. A gente se cansa rapidinho lendo a palavra de Deus. Às vezes a gente assiste uma maratona lá, uma série na Netflix, né? E tem dificuldade, às vezes, de ler um livro da Bíblia. Então, assim, eu acho que uma das formas da gente vencer o mundo é aproximando-se de Jesus, que é o nosso amigo e que, como
o próprio estudo vem dizendo, né? Não condiz, não dá certo servir aos dois senhores, não dá certo servir a Deus e servir ao mundo. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus. E qual que é o meio mais fácil, mais correto disso? Leitura da palavra, oração. Nós precisamos colocar isso como principal da nossa vida cristã. A gente, olha, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido na nossa igreja, a gente tem esquecido do pôr do sol. O pôr do sol já é quase uma coisa extinta aí no meio dos promessistas. Talvez alguém sequer conheça, né? Então, eu ia falar isso agora. Eu conversei há algum tempo atrás com adolescentes, fiz um trabalho com adolescentes, e o assunto levou para isso. Eu perguntei sobre pôr do sol. Vários adolescentes da nossa igreja, filhos dos nossos irmãos, perguntaram: o que é isso, pastor? Então a gente percebe que esses bons costumes parece que estão se perdendo. Irmãos, nós precisamos voltar, trazer isso para a atividade do nosso dia a dia. Leitura da palavra, culto familiar. Nós temos agora aí os PGs, que são uma ótima forma da gente se tornar cada vez mais amigo de Deus, amigo de Cristo. Então, se motive para isso. Dedique-se para isso, sem dúvida alguma, pastor. A gente vai ter mais força para vencer o mundo em qualquer lugar que a gente for estar. A gente vai poder, com a graça, com a ação gloriosa de Deus através do seu Espírito Santo, vencer aquilo que também é um dos nossos grandes inimigos, que é o mundo. Para clarificar, pastor, para aqueles que estão aí nos assistindo e não são promessistas, quando o pastor fala de pôr do sol, é um hábito dos guardadores do sábado, de no pôr do sol da sexta para o sábado, fazerem uma leitura bíblica em família, às vezes solitariamente, orar ao Senhor. Então, via de regra, assim, os promessistas sempre tiveram esse hábito de orarem no pôr do sol da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, onde o sábado está iniciando e se findando. Então, assim, o pastor está recomendando a gente ler a Bíblia, até porque, o mundo, segundo o texto aqui, não é necessariamente o planeta. Sim. O planeta foi criado por Deus, o problema não é o mundo planeta. O mundo aqui, que o evangelista João, o apóstolo João, ele combate, é o sistema de valores corrompidos. Por quê, pastor? A gente é produto do que ouve e do que vê. A gente ouve muitas coisas lá numa sala de universidade, de faculdade, a gente vê muitas coisas nos noticiários, tem muitos formadores de opinião, e se a gente não olhar para a Bíblia, a gente vai ser resultado do que o mundo está reproduzindo. Sim. Então, o crente em Jesus, aquele que entende que Jesus é o melhor caminho, e de fato ele é o único, se ele não tiver contato com a Bíblia, Jesus vai ser apenas uma teoria. Sem dúvida. É preciso ler a Bíblia para ter contato com as suas mensagens, com as suas verdades, para se contrapor os valores do mundo. Pastor, a quarta pergunta diz assim, o que causou a entrada da morte na realidade humana? Paulo compara a morte a um escorpião cujo aguilhão foi retirado. O que isto significa? Tem um texto aqui de Romanos 6:23, um texto clássico, que fala assim: porque o salário do pecado é a morte. A primeira parte desse versículo já nos esboça por que nós temos que nos deparar com a morte. E a morte, segundo a Bíblia, ela vai além da perca da natureza física. A morte ocasionada pelo pecado, ela pode gerar um distanciamento eterno de Deus. Fala um pouco sobre essa pergunta, pastor, para a gente poder entender e se debruçar sobre mais essa vitória que a cruz nos oferece. Então, a gente percebe aí que a causa da morte é o pecado. Isso. Né? A resposta da primeira parte da pergunta aí, o pecado é que causou a morte, né? Entrou o pecado, automaticamente entrou a morte. Eu costumo dizer que a morte é uma intrusa na história do ser humano. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. É por isso que ninguém se acostuma? Sem dúvida. E eu vou um pouco mais além, eu sou um pouco mais radical nisso. Eu costumo dizer que, às vezes, por falta talvez até do conhecimento bíblico, a gente quer trazer a morte, em algumas ocasiões, como nossa amiga. A morte é nossa inimiga, a Bíblia fala isso. A pessoa está sofrendo lá, a morte foi uma solução, um alívio. Não é, irmãos. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, tratar a morte como algo bom. A morte é resultado do pecado da humanidade. E Jesus Cristo veio para vencer.
E venceu a morte. No Pará, voltando lá às minhas origens, nós temos, aqueles que pescam, tem lá um peixe, né, que é uma raia, não sei se você deve conhecer, e a raia, meu tio era um pescador, e eu lembro que uma vez o esporão da raia, ele foi picado por um esporão daquele, e ficou, né, ela quebra e fica lá. E aí a dor, segundo os que já passaram por essa situação, é terrível. Mas tem que tirar o esporão. E ele, quando você vai tirar, ele vai rasgando a carne, ele vai rasgando. Mas depois que tira, né, a tendência é a dor ir passando. Vai cicatrizando a ferida. Isso. Paulo, ele faz essa comparação. Só que com o escorpião. Isso. Paulo, ele usa o aguilhão como um escorpião que coloca o seu veneno, que coloca lá aquele pedacinho dele que para tirar vai doer. O pecado, ele está aí na humanidade. Todos nós pecamos, Paulo vai dizer isso, né? E Jesus, ele vem e ele arranca isso, irmãos. Então, assim, é muito legal que a gente percebe o seguinte: aquele poder que nos matava, que nos fazia estar distante de Deus, que nos levava para uma morte eterna, agora é tirado. Agora a gente está curado, vamos dizer isso. Aquele ferrão do escorpião é tirado através de Jesus Cristo, através de sua morte. Agora nós estamos livres, nós estamos curados. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra de Deus a respeito dessa ação gloriosa de Cristo na cruz. Eu entendo o seguinte: é alguém que está no corredor da morte ali, né? E de repente alguém diz: não, você não vai mais morrer, porque alguém pagou o preço pelo aquilo que você tinha cometido. É isso que acontece. Então, assim, a morte, ela é vencida aí. Você, todos nós estávamos destinados à morte. E aí veio alguém perfeito, que não merecia morrer, e diz: não, eu vou morrer a morte que você merece. E aí a vida que pertencia a ele diz: agora a vida que me pertence, eu vou dar para você. É uma troca baseada no amor, um amor incondicional. Numa troca que somente o pecador tem vantagens. Sem dúvida. Porque quem merecia a vida morreu. E quem mereceu a morte tem a oportunidade de viver. E aí é que está, acho que, a beleza do Evangelho. Por isso que é um amor incondicional. É um amor que um lado ganha muito mais do que o outro. Mas o lado que não ganha, vamos dizer assim, ele veio para isso. Se sente, para ele é prazeroso. Prazeroso. Então, para Jesus, hoje, por isso que eu digo o seguinte: só vai perder a salvação quem quer perder a salvação. Porque se ele foi capaz, meu irmão, de dar a vida, né, para que nós pudéssemos ter vida, sem dúvida ele vai nos ajudar nessa caminhada. Então, nós não podemos dizer: eu não consigo, eu me conheço. Não importa se você se conhece ou se você acha que você não consegue. Se você confiar nele, ele te conduzirá por caminhos de salvação, sem dúvida alguma. Isaías 53, que é uma profecia sobre a morte de Jesus, diz que o Messias, após sofrer, após morrer, ele se deleitaria no fruto do seu penoso trabalho. Então, assim, o trabalho do Messias era morrer para dar vida ao pecador, para que o pecador não precisasse morrer, e ele sentiria prazer nisso, sentiria felicidade nisso. Então, pastor, acho que tem uma frase que você está repetindo bastante. Eu defendo a teoria de que a repetição ela é didática e pedagógica, e eu gostei muito, vou levar para mim, né? Só perde a salvação quem quiser. Quem quiser. Pastor, repita mais vezes isso, viu? No seu ministério, no seu dia a dia, porque isso é impactante. Às vezes a gente tem uma impressão que a salvação está muito distante. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Está próximo no sentido de distância. Não é no sentido de tempo, ele está próximo, pertinho de nós. Só pede salvação quem quiser. 1 Coríntios 15, 55, 56, a lição faz essa recomendação da leitura, diz assim, pessoal que está em casa: onde está a morte? Palavras do apóstolo Paulo, uma palavra poética inspirada pelo Espírito. Ele fala da morte como se fosse uma pessoa. Onde está a morte? A sua vitória? Onde está a morte? O seu aguilhão, o seu ferrão, pastor Arimateia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o versículo 57 diz assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Ah, pastor, se fosse lá no culto, a gente estaria dando um glória a Deus bem alto aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa interessante, você falando, lendo o texto e você falando essa frase que eu costumo dizer, eu falo isso bastante, só perde a salvação quem quiser perdê-la. Eu gosto muito, quando eu falo isso, eu lembro muito do texto que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará, agora que estamos com ele, todas as coisas? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele foi capaz de dar o filho dele para nos tirar das trevas e nos transportar para o seu mundo da luz. Irmãos, se a gente precisar de força, se a gente precisar de perdão, se a gente precisar de qualquer coisa para continuar nesse caminho, ele está disposto a dar, porque o mais impossível na visão humana ele já fez. Ele deu o seu filho. Volto a dizer, só perde a vida eterna quem de fato quiser perder. Eu digo glória a Deus, pastor, também. Eu digo glória a Deus. Pastor, nós estamos nos momentos finais da nossa lição, mas eu não posso encerrar, não posso concluir sem pedir sua consideração sobre a segunda parte da lição, porque a mensagem da cruz, que é o tema geral, nos arremete para a teologia do Novo Testamento. Mas tudo que está escrito no Novo Testamento precisa ser conferido no Antigo. E a recíproca também é verdadeira, vice-versa. Então, como é que a gente pode conferir o tema de hoje, da derrota do Império das Trevas, no Antigo Testamento? Como é que o senhor pode falar assim, como eu posso provar que isso aqui também está no Antigo Testamento, pastor? Comente um pouco sobre isso, por gentileza. Bom, o Antigo Testamento, eu costumo dizer que o Antigo Testamento está revelado no Novo, e o novo está escondido no antigo, né? Fantástico, pastor, que frase. Então, assim... Repete a frase, pastor, repete, por favor. O Antigo Testamento ele está revelado no novo e o novo está escondido no velho. Digna de status de WhatsApp, viu? Pastor Arimateia. Então, muito legal, porque todo o Antigo Testamento vem mostrando isso. E a gente vê isso lá no Gênesis, quando Deus vem e encontra a situação do homem agora, né, caído, porque pecou, desobedeceu, se esconde e tudo mais, e ele vai fazer promessas. Ele vai restaurar aquilo ali, vai dar as consequências, porque o pecado ele é perdoado, mas ele tem as consequências. Né? E dentro dessa situação, Deus faz a promessa dizendo para a mulher que dela nasceria alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente. Está até no texto da lição, eu gostaria de ler aí. Diz o seguinte, olha, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, para a serpente, Deus dá ele faz esse pronúncio, né? Vai haver aí uma situação, não vai ter comunhão, treva e luz não tem comunhão, e da semente da mulher nasce Jesus Cristo, que, sem dúvida alguma, a serpente fere o calcanhar, mas ele esmaga, mostrando de que em Jesus, agora, não só a carne, não só o mundo, né? Não só a morte, mas o próprio Satanás é vencido. Então, o Antigo Testamento está repleto disso. Romanos 15 diz, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Legal. O texto é de arrepiar, pastor. Muito. E quando a gente entende essa verdade, meu Deus, não precisamos temer. Não precisamos temer, né? As falas de vitórias da Bíblia precisam ser um alento para a gente, pastor. Pastor Arimateia, está muito bacana. Queria continuar conversando contigo, mas aqui eu tenho uma liturgia a cumprir. Se Deus permitir, o Espírito Santo vai trazer aqui novamente para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra. Será um prazer. Muito obrigado. Leve a paz do Senhor para os irmãos de Goiás. É uma satisfação ter o Senhor aqui e Deus abençoe aquele povo abençoado. Obrigado, pastor. Um prazer também estar aqui contigo, poder viver esse momento, conhecer um pouco mais de perto o pessoal aqui da TV Promessa. E parabéns, que Deus continue abençoando e usando vocês poderosamente. Obrigado, pastor. Meus amados, nós estamos encerrando nossa programação. Tem uma frase que eu gostaria de deixar para você que está aqui na nossa lição, que diz respeito à aplicação do conteúdo que hoje foi abordado na sua vida diária. A frase é a seguinte: viva como um vencedor, pois o império das trevas já foi destruído. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou pedir a Deus que continue lhe abençoando, que a mensagem da cruz esteja viva no seu coração, possa fazer você perseverar na presença de Deus. Se por acaso você ainda não é um seguidor de Jesus, aproveite para refletir, desperte
no seu coração essa frase do pastor Arimateia: só perde a salvação quem quiser, só perde a vida eterna quem quiser. De todo modo, eu vou orar por você. Você, telespectador, estarei pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Creia nisso, creia que o Senhor vai cuidar das suas demandas. Pai, no nome de Cristo, eu oro pelos meus irmãos, pelos telespectadores da TV Viva a Promessa. Obrigado, meu Deus, pela audiência de cada um dos teus filhos. Obrigado pela vida do pastor Arimateia, que esteve nos ajudando. Eu não tenho dúvidas que o Senhor, hoje, colaborou para o nosso crescimento espiritual através deste conteúdo bíblico, que a gente possa entender, com base na palavra, que a mensagem da cruz nos libertou do medo das trevas, do medo de Satanás, do medo da carne, do medo do mundo, da morte, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Que essa mensagem esteja viva em nosso coração, que o Senhor possa nos despertar para vivermos em sua presença, e aqueles que não conhecem a tua palavra também sejam convencidos pelo Espírito Santo a tomar essa decisão. Olha com amor e com carinho, meu Deus, para as necessidades desses que nos assistem, porque enquanto estava estudando a palavra, é bem provável que estivessem preocupados com algum problema de natureza pessoal, familiar, ou de outro aspecto da vida. Mas o Senhor é poderoso para, em Cristo Jesus, suprir todas as necessidades. E eu oro por eles e creio na tua bênção. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós encerramos essa programação louvando e engrandecendo o teu nome para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Se inscreva no canal, compartilhe essa programação, deixe seu joinha. Até a próxima semana. Eu conto com vocês. Um beijo a todos.